O vídeo de hoje é sobre o triunfo do cristianismo na antiguidade. A origem da difusão do cristianismo remonta ao século I da nossa era. Alguns anos após a crucificação de Jesus, o cristianismo começou a se propagar por várias regiões do Mediterrâneo, sobretudo pela intensa rede de comunicações que existia, tanto por mar como por terra, além da formação de uma comunidade cristã que ia se fortalecendo. Em meio a esse cenário, quais fatores contribuíram para o triunfo do cristianismo? Devemos começar, em primeiro lugar, falando do poder do alcance de uma mensagem universalista. Existia uma mensagem ampla em torno do cristianismo que alcançou um grande número de indivíduos. A ideia de que Jesus ama a todos, independente de sua condição socioeconômica e de sua etnia, fez com que um grande número de pessoas se identificassem com essa mensagem e fossem, aos poucos, formando as primeiras comunidades cristãs. O próprio aspecto do cristianismo primitivo, de ser uma religião atrativa para pobres e oprimidos e que defendia o amor ao próximo, o perdão, contribuiu para aumentar o sentimento de pertencimento em torno das camadas mais humildes e que, com o tempo, foi atingindo outros grupos sociais. Ao longo do século I, o cristianismo se propagou sobretudo na porção oriental do Império Romano, e no século III, os bispos de várias partes começaram a se reunir em concílios para tratar de questões gerais sobre doutrina. Um grande difusor da mensagem religiosa, por exemplo, foi Paulo de Tarso, que percorreu regiões da Grécia e da Ásia Menor, pregando o evangelho para os gentios, aqueles que não eram cristãos. Um outro fator foi a organização e a estrutura da igreja. Na igreja primitiva cristã, existia uma organização muito bem construída, com líderes locais e regionais que foram se tornando responsáveis pela orientação espiritual dos fiéis. Apesar de não existir ainda uma autoridade centralizada, as autoridades das igrejas primitivas da época se organizavam para discutir questões importantes, como a que ocorreu no Concílio de Jerusalém no século I da nossa era. Os bispos eram líderes de igrejas locais. Os presbíteros eram designados pelos bispos para ajudar no cuidado pastoral das comunidades cristãs. Paralelamente ao crescimento da religião cristã, se constituía um sistema hierárquico em torno da religião, que começou a se tornar mais complexo a partir do século III, com o surgimento de arcebispos e patriarcas. Encerrado o fim das perseguições aos cristãos no Império durante o século IV, a Igreja se estruturou baseando-se na organização imperial romana. Existiam bispos, acima deles estavam o metropolitano, que cuidavam das províncias, e no topo da hierarquia ficavam os patriarcas, que habitavam as principais cidades do Império, como Alexandria e Jerusalém. Todo esse sistema de organização administrativa e religiosa corroborou para fortalecer e solidificar a religião. Um outro elemento que contribuiu para o triunfo do cristianismo foi a adoção da religião pelo Império Romano. No século IV, a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano fez com que muitas outras pessoas se convertessem à religião, seja por motivos políticos ou sociais, tornando o cristianismo cada vez mais popular, difuso e legítimo. Além disso, a religião era vista como uma forma de unificar o império que tinha uma multiplicidade de crenças e de divindades cultuadas, e também uma forma de fortalecer o poder imperial. Para resumir as ideias apresentadas, o poder do alcance de uma mensagem universal, a organização de uma estrutura eclesiástica e a adoção oficial da religião como oficial do Império Romano foram essenciais para a ascensão e o triunfo do cristianismo ao longo dos séculos da antiguidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, deem seu like e até a próxima.